Graça e paz, como é que você está? Tudo bem? Que Deus esteja contigo. Sei que Deus abençoa a tua semana. Sei que Ele te deu vitórias maravilhosas. Eu sei que você também teve lutas. Mas, está aí em pé, está firme, graças ao Papai do Céu. Como é bom ter você aqui na nossa classe, como é bom a gente dividir o que a gente está aprendendo, né? Porque muito aprendizado, quanta coisa linda que a Bíblia traz, e os autores foram muito felizes nessa lição, para ajudar eu e você a entendermos o como somos importantes para Deus na missão que Ele tem para este mundo, para que eles conheçam Jesus Cristo por intermédio de mim e por intermédio de você. Muito, muito, muito bom que você compartilhe lá o nosso link, manda para os seus amigos, manda para os seus inimigos. Eu sei que você não tem brincadeira, mas manda para todos então, tá? Manda seu joinha, bota seu joinha aí para nós, tá certo? Manda seu comentário, o Kevin vai botar um telefone aí agora, manda, esse telefone é Zap, é secreto esse telefone, é da nossa classe, é nosso, tá? Então só o Kevin, eu, você e nós todos vamos orar por você. Então, manda ali seu pedido de oração, coloca ali seu desejo, o que você quer que a gente ore, coloca ali também as suas alegrias, conte para nós como é que você está, como é que se a eleição está boa, o que a gente precisa melhorar, coloca ali para a gente que vai ser muito bom. Falado? E eu quero apresentar para você aqui uma pessoa muito especial do meu coração, do coração seu, está aqui. Como é que você está, Elton? Estou ótimo, tudo bem. E você, como é que está? Eu estou aí, cada dia mais bonito. O Kevin está cada dia mais feito lá, ó. Mas nós não. Nossos amigos que estão nos assistindo, os nossos queridos, que Amém, né? é muito bom essa lição, tem feito a diferença, né? E muito feliz de estar aqui. E que lição importante, né? Muito importante, que faz a diferença se a gente ouvir, entender e praticar, né? Pedir para o Espírito Santo praticar em nossa boa prática. E quando a gente começa a ver com esse olhar, o olhar da missão, as páginas da Bíblia, como toda ela tem a missão como um foco principal, né? No Velho Testamento, Deus buscando e mandando. No Novo Testamento, a mesma coisa, Deus buscando e enviando. Exato. Então, é muito bom, eu gosto demais, estou gostando demais, então... Que Deus nos abençoe mais uma vez, né? Agora, fala a verdade, Elton, tem alguma lição até hoje que nós estudamos que não foi boa? Não tem. Mas se você quiser uma, eu escrevo uma para você. Aí você vai, não gostei dessa. Vai ter uma pelo menos, Elton. Vai ser ótima, vai ser maravilhosa, tenho certeza. Mas que bênção, né? Deus tem nos ensinado muito, né? Amém. Você que está aí, olha, esse é aquele momento especialzinho nosso com Deus. Sabe aquele pedido... E aquele agradecimento que você está feliz aí de coisas maravilhosas que Deus tem feito da tua vida, mas tem aquela coisinha ainda que você está pedindo e Deus vai te responder, se for bom para você. Nós vamos orar agora, o Elton vai orar, e enquanto o Elton estiver orando, ore conosco, suplica para Deus, o Kevin vai estar conosco aqui, nós vamos estar intercedendo por você. Fechado? Então vamos orar? Vamos orar para a gente, Elton? Vamos orar. Querido Pai, grandioso Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas bênçãos, e o principal, da Tua palavra, Senhor, que nos conforta, que nos dá ânimo e disposição nesse mundo tão difícil, de tantas lutas, porque temos a certeza da vitória em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor continue nos dando sabedoria, que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento da Tua palavra e que possamos praticar o Teu querer, Senhor, sermos felizes, termos o Teu amor no coração. Entregamos os nossos queridos, nossos amados que nos assistem, que o Senhor possa estar tocando o coração deles e que possa estar trazendo muita paz, muita sabedoria também, e que a vida deles e todos nós seja totalmente transformada por Ti, Senhor. Amém. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Elton, o tema principal dessa lição é a missão de Deus, minha missão. Mostra aqui, Kevin, olha lá, que coisa linda, né? A missão de Deus, minha missão. E na lição de hoje, a lição 4, compartilhando a missão. Tem um verso aqui, que é um verso que me intriga muito. É um verso que está pedindo bem. Para você que está aí, esse verso está pedindo bem uma coisa especial para mim e para você. Olha o que está no verso. Vem cá. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem um aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Agora, olhe como termina. Nisso,
todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Elton, o que esse verso fala no teu coração agora sim? Aqui o amor é tudo, né? Porque quantas vezes aqui fala do amor, né? No amor que vem de Deus, que nos amou e pede para nós amarmos, né? A todos ao nosso redor, para sermos testemunhas, porque se Deus é amor, os seus discípulos têm que ser o quê? Tem que ser amor verdadeiro, não é um amor humano, né? Esse amor que a gente vê por aí, não. É um amor que vem do Espírito Santo, né? O dom supremo, né? É o amor que Paulo fala, né? E lá nos dons do Espírito, o primeiro que vem é o amor. É o amor. Então, é uma coisa que a gente tem que pedir a Deus todos os dias, né? Porque amar o meu semelhante, amar aquele que me ama é uma coisa. Agora, amar aquele que eu não gosto, que faz coisas que eu não gosto, é difícil. Então, só pelo poder de Deus, né? E é isso que ele pede, porque ele amou o quê? Quando nós éramos o quê dele, de nosso Deus? Inimigos dele. Imagine se ele não tivesse isso por nós, e ele está mostrando isso para nós. A gente vai mostrar realmente que somos de Cristo se nós amarmos o nosso semelhante, a todos. Eu acho mais interessante que ele vai mais longe ainda, né? Eu sei que você já falou assim de outra forma, né? Mas quando ele fala assim, ame os seus inimigos. Sei que você já falou, mas Elton, amar as pessoas que nos amam ainda é difícil. A convivência de duas pessoas que se amam ainda é complexa, uma coisa assim, atrapalhada. Tem pessoas que se perdem no meio disso e acabam se odiando. Exato. Imagina você já pegar alguém que você já falou agora. É complicado. Agora, quando a gente vai para Abraão, na lição da semana passada, nós já vimos que Abraão foi alguém chamado por Deus e ele se dispôs a obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus disse que ele tinha que fazer, ser tu uma bênção. Uma bênção. Quando a gente pega Abraão assim, com todas as falhas, todos os erros, né? A lição da semana passada mostrou para a gente que Deus chama pessoas que erram, pessoas que falham. Exato. Quando a gente vê Abraão assim, nessa questão dessa lição dessa semana, se ele tivesse obedecido a Deus, porque é Deus, Deus é Deus, então eu vou obedecer, senão ele vai me matar, eu não vou para o céu. Você acha que ele teria toda essa disposição que ele teve de fazer o que a lição vai nos compartilhar hoje, vai repartir sobre ele? Pois é, acho que não, né? Tem certeza disso, né? Porque quando a gente olha a lição, e tudo que a gente tem aprendido aqui com essa lição do trimestre tão maravilhosa, tudo que a gente fizermos tem que ser motivado por quê? E para quem, né? E para quê? Tem que ser um motivo nosso, tem que ser Jesus, né? Então, assim, às vezes a gente vê pessoas pensando assim, eu tenho que comprar meu pedacinho no céu, eu tenho que fazer isso, senão Deus vai me castigar. Essas são motivações que a gente tem do coração sincero de pessoas que amam a Deus, mas é uma situação que não é o certo, né? A gente tem que fazer tudo por amor, né? Pedir para Deus esse amor, por gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. E a gente vê que Abraão, apesar dos erros, todos erram, né? Sim. Mas Deus às vezes permite algumas coisas na nossa vida para a gente ter essa visão, que a gente tem que fazer por amor a Cristo e amor ao meu semelhante. Sempre isso, né? Isso não brota do meu coração, vem pelo poder do Espírito Santo. Por mim eu não consigo. Por isso que é um dom do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo. E às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja que não entenderam ainda isso e sofrem, né? E Cristo não quer que ninguém sofra, Ele veio aqui para trazer o quê? Liberdade, né? Vida, alegria, trazer amor, paz para as pessoas. E a gente precisa disso. Bacana isso. A lição de domingo vem falando sobre o dom da hospitalidade. E eu acredito que esse dom, eu acho um dos mais interessantes que tem na Bíblia. Tem pessoas que têm habilidade em receber as pessoas. Já viu isso? Pois é. E é uma coisa impressionante. Você fala, como é que consegue? Tem 500 pessoas que não conhecem, pessoas...
mas tem uma habilidade que recebe a gente com tanto carinho que parece que a gente é da casa, não é? Eu já fui tão recebido com tanta gente com esse dom. Pois é. É muito gostoso. E você vê assim que todos podem ter esse dom, né? Se entregar a vida para Jesus, para Deus e pedir para o Espírito Santo fazer isso, né? Porque essas pessoas têm essa comunhão, né? Essa comunhão. Abraão, a gente vê que ele tinha comunhão com Deus. A gente vê assim que no Oriente, assim, né? Nessa região, a hospitalidade é uma coisa assim que vem de berço, né? Isso. E não é só entre os judeus, não, é entre os árabes também. E o pessoal que eles gostam de ser o quê? Hospitaleiros, né? Tratar bem as pessoas, porque é uma coisa que vem assim, que Deus pede. E a gente tem que ter essa hospitalidade não por interesse, né? Abraão, a gente vê que ele faz tudo essas coisas aqui porque ele tinha um Deus que ele sabia que E o interessante para você que está aí, olha, o que eles estão falando de hospitalidade, Abraão? É que a lição trata um encontro que Abraão teve com 3 pessoas. Já o Elton vai explicar isso para nós. E essas 3 pessoas vinham caminhando num sol de rachar. Pensa aquele sol do meio-dia, 1h. E a lição fala que Abraão os viu à distância. Elton, a impressão que me dá aqui, que era hábito de Abraão naquele horário, ir para uma sombra, que olhava para a estrada, para ver se vinha alguém que ele pudesse ajudar. Essa é a impressão que eu tive. Não sei se é a mesma que você teve. Eu também tive essa impressão, né? E era uma maneira de fazer o quê? De mostrar o amor de Deus às pessoas, né? Então, é isso mesmo. Eu tive essa impressão também, que ele estava ali para demonstrar esse interesse, esse amor. Porque senão ia estar dormindo debaixo da sombra. Ou então ele ia ver alguém vindo e ia dar um jeitinho de sair, se esconder. Ou então, é uma coisa interessante. Às vezes a gente faz isso, né? A gente vê alguém que está necessitando de alguma coisa, a gente pega e faz o quê? Nossa, desvia, não pode não, né, Elton? Uma lição dessa aqui mostra que a gente não pode. Não. Então, nessa época, ele vê aqueles 3 estranhos, interessante que a lição traz que viviam mais ou menos 1000 pessoas com Abraão nessa época, né? E interessante que ele não chama um servo dele para ir lá atrás, né? Não, ele pega e ele vai ao encontro, né? Sai do conforto debaixo da sombra. Ele poderia mandar o servo, vai lá e ajuda esse pessoal. Não, ele quer demonstrar esse amor às pessoas, né? É um dom da hospitalidade, né? E ele vai e traz a água, né? Pelo que a Bíblia fala, ele vai escolher o alimento para aqueles estranhos. E Sara, a esposa dele, que prepara. Faz, né? Então, assim, são coisas assim que a gente fala assim, poxa, um homem ele era muito próspero, muito, né? Muito próximo, muito rico. Poderia mandar alguém, não, mas ele fazia questão de demonstrar o amor de Deus que ele tinha no coração. E as pessoas veem, não veem? Veem. E numa região que existiam muito idólatras, né? Pessoas que não conheciam esse Deus verdadeiro dele, ele queria demonstrar que tinha o Deus dele, que era um Deus verdadeiro de amor, né? E a hospitalidade é uma das coisas. Agora vem cá, quem eram esses 3? Então, aqui a gente vê na Bíblia falando, né, desses 3, né? E que um deles era Jesus, né? Era Jesus. Era digno de ser adorado. O único que era digno de ser adorado ali. Então eram 2 anjos e Jesus. Mas Abraão não sabia. Paulo não tem um verso, o texto, que ele diz assim, que muitos sem saber hospedaram anjos? Pois é. Já pensou? Já pensou se Abraão não dá atenção para eles? Já ia. Eles iam passar reto, né? E Abraão nem ia saber que esteve perto de seres celestiais. Pois é. Mas pelo que o texto que a gente vê na Bíblia, né, de Gênesis 18, a gente vê que ele fazia isso com todos, né? Não era só. Então, ele tinha isso em mente, tem que ter essa hospitalidade, não somente com alguns, ou aquele lá eu gostei, parece que você é uma pessoa importante, não. Ele fazia com todos. Lembrado. Porque a gente não sabe. A gente vê a aparência, mas não vê o quê? O coração, né? Não vê o que realmente passa, né, no coração das pessoas. Então, a gente não pode fazer pouco caso de ninguém. De ninguém, né? E outra coisa, você falou uma coisa aí que me chamou muita atenção,
é que ele fazia da casa dele um centro evangelístico. Exato. E você falou uma coisa bacana, ele, a esposa, aí chamou o chefe para matar o cordeiro, quer dizer, todos estavam empenhados em ajudar o Andarilhos. Exato. Eu achei tão bacana na forma que a lição vai botando, na forma que a Bíblia coloca. E é interessante uma coisa também, desses 1000 que fala, né, que viviam com ele lá, quantos eram que ele não fez isso ali e aceitaram o Deus de Abraão, né? Quantos por causa da o quê? Hospitalidade. E não precisa ser pessoa rica, não. Abraão era muito rico, tinha muita coisa. Não é questão de dinheiro, não. Você pode ter pouquinha coisa, mas se você repartir com as pessoas com amor, é uma coisa que você dá um testemunho tremendo. E a gente sabe quando é com amor. Sabe. Não sabe? A pessoa faz com carinho, tem outro sabor. Não é? Você, quando você gosta de alguém, você está com o coração inflamado, mesmo que você não conhece a pessoa, sabe? Só pelo fato de você saber que é alguém que Deus colocou na tua vida para você ajudar, você não faz com carinho? Faz. E a outra pessoa vai sair feliz da tua casa, feliz do teu trabalho, feliz do meio onde você a ajudou, porque teve alguém que amou e se preocupou com ela. Aqui, ó, Espírito e Profecia, na Ciência do Bom Viver, página 218, Elton, tem um trechinho que eu achei bem bacana, quer ver? O tempo de que dispomos é curto. Não podemos passar por este mundo mais de uma vez só. Não quer dizer assim, de qualquer jeito. Portanto, ao fazê-lo, tiremos o melhor proveito de nossa vida. A gente não pode viver aqui como qualquer uma pessoa vive, não. Nós temos que tirar o melhor proveito. A tarefa a que somos chamados não requer riquezas, posição social, nem grandes capacidades. O que requer é um espírito bondoso e desprendido e firmeza de propósito. É aquilo que Abraão tinha. É eu que tenho que fazer? É eu que vou fazer. Agora vem cá, Elton. Esse negócio de hospitalidade, no caso eu, pai, Abraão, Sara, de ser hospitaleiro, você acha que influencia os outros também a fazer a mesma coisa? Com certeza, né? A gente vê assim que, assim como tem a influência do mal, né? Existe também a influência do bem. Eu vou dar uma atropelada na lição aqui, Elton, que eu sei que está lá mais na frente. A lição trata também de um sobrinho de Ló, que tinha o mesmo costume, de Abraão, que era Ló, que tinha o mesmo costume do tio. O tio ficava debaixo da árvore olhando quem vinha. E o sobrinho ficava na porta da cidade, olhando se algum estranho vinha para que ele pudesse ajudar. Quer dizer, moraram muito tempo juntos. Deve ter aprendido isso. Com certeza. Com Abraão. Com Abraão, né? Com certeza. Então, ou seja, se eu for um bom canal para os meus filhos, para a minha família, eles vão aprender, né? Vão. E uma família que tem esse princípio é uma família que faz muita diferença, né? Na sociedade, com as pessoas ao redor. Então, assim, é uma coisa que tem que ser passado para a família o quê? Toda, né? Tem uma história que os judeus contam, que está relatado assim na história deles, né? Que Abraão uma vez foi visitar Ismael, que era o filho de Agar, não era o filho da promessa, sim, né? Sim. Que ele pegou o camelo, foi até onde Ismael estava longe, viajou muito, cansado. Aí que chegou na casa dele, ele perguntou para uma mulher, e essa mulher era a esposa, onde estava Ismael, depois da longa viagem. Aí ele falou, Ismael não está aqui não, ele está longe, distante, cuidando de alguns negócios. E aí ele pede água e um pouco de alimento para a esposa de Ismael, sem saber que ali era Abraão, pai de Ismael, né? E ela nega. Não, aqui não tem isso, não. Quer dizer, falta de hospitalidade, de amor, de coisa. E aí Abraão ficou assim, meio coisa, né? E aí ele falou assim para ela, fala para Ismael que ele tem que trocar a estaca das tendas dele, que não está boa, não. E foi embora. Nem falou quem que era. E quando Ismael chegou, a mulher falou, chegou um homem aqui falando que era para você trocar essas estacas das tendas, que está muito mal. Aí ele entendeu que era Abraão que tinha vindo, o pai dele, e que isso queria dizer o quê? Que
que a esposa dele não era uma pessoa boa. Ele entendeu que a falta de hospitalidade da esposa ia trazer muito problema para ele. E ele entendeu isso. Então, quer dizer, é uma história que os judeus contam para ver a relação que eles tinham com a hospitalidade. Quem não era hospitaleiro sofria consequências com isso. A gente sabe as histórias de Nabal, né? Da Abigail, isso. Lá com Davi, que Davi foi lá pedir alimento, recursos para ele, e ele, nossa, tratou super mal, e as consequências que tiveram, né? Então, ninguém perde nada de ser o quê? Hospitaleiro. A gente sabe, né, Elton, que tem muitas dificuldades hoje em dia em relação a quem eu coloco dentro da minha casa. Pois é. É muito difícil. Eu vou dizer assim, quando eu conheci a Mike, há 30 anos atrás, era diferente. Certo? Quantas pessoas a gente não conhecia, botava para dentro de casa, botava para dormir, gente que estava na rua, vamos comer aqui, dava um prato de comida, trazia para dentro de casa. Hoje é complicado. Uhum. Mas se eu não consigo trazê-lo para dentro de casa, eu não posso deixar ele sair da frente da minha casa sem um pão, pois é, sem uma oração, se eu puder, sem uma ajuda, né? Pois é. A gente pode ser hospitaleiro. Tem algumas coisas, eu creio que algumas coisas se tornou mais complexas. Mas a complexidade não pode tirar de nós a hospitalidade. Exato. Agora, veja bem, aqueles 3 seres celestiais, quando eles estavam indo para onde mesmo, você lembra? A lição não fala que estavam indo para um lugar fazer alguma coisa. Lá para Sodoma, né? E o que eles iam fazer lá, meu amém? Sodoma e Gomorra. Eles iam lá para uma tarefa meio difícil, destruir a cidade. Exato. Quando o ser divino fala para Abraão que ia destruir a cidade, eu acho uma coisa muito bacana. O que Abraão fez? Eu acho que Abraão olhou lá para fora, realmente o pessoal é pecador mesmo, eu aqui não deixo meu pessoal descer lá, porque se meu pessoal descer, vai ser pecador que nem. Então pode descer fogo, não foi isso? Foi isso que não foi, não. A gente pensa nisso, né? Não é? Desce fogo, não foi? Eles torcem para outro time mesmo, manda fogo para ele, não foi? Isso aí não tem solução, não. Não foi isso, né? O que Abraão faz? Intercede em favor, porque a gente sabia que Sodoma e Gomorra era terrível, né? Era uma coisa assim, a maldade era uma coisa terrível. Mas a gente vê ele fazendo o quê? Intercedendo. Se tiver 50 aí justos, você vai destruir o justo e o injusto ali? Se tiver 50, e aí Deus, não, se tiver 50, eu não destruo, né? Mas aí ele vai abaixando. Mas você vê assim, que Abraão tinha o quê? Amor às pessoas, ele não tolerava o pecado. Para ele era repugnante. Mas ele amava o quê? Os pecadores, né? É o que Jesus fez por nós, né? É o que Deus fez por nós. Ama ao pecador, mas não tolera o pecado. Mas enquanto existir a porta da graça aberta, todos são dignos de receber amor. Mas fala a verdade, será que não eram muito amigos de Abraão? Será que eles não comungavam a mesma religião de Abraão para Abraão interceder tanto assim? Nada, totalmente diferente. Né? Não, e Abraão intercedia desse jeito. E é uma lição para nós, né? Porque a gente vê pessoas que falam assim, isso aí tem que sofrer mesmo, né? A religião desse cara come, ele é isso, então não, se perde com a religião. Não é assim que alguns pensam? Às vezes muitas vezes pessoas religiosas, né? Isso aí tem que ser castigado mesmo, isso aí não merece salvação, não. E a gente vê que é diferente, né? A gente tem que pedir para o Espírito Santo mudar isso no nosso coração, porque a gente traz isso, né? De querer também agir dessa forma. A gente tem que fazer o quê? O que Abraão fez? Oração intercessória. A gente tem que orar pelas pessoas. Né? Fala da importância disso para nós, Elton. Por que eu estou pedindo para o Elton? Porque o Elton, nisso, ele é meu professor. Oração intercessória. Qual é o poder disso, Elton? Tem muito poder, né? Faz muita diferença. A gente vê interessante, quantos foram salvos lá de Sodoma e Gomorra? Era para ser mais gente, né? Só foi 3, né? 4 saíram, mas 3 salvos. Mas, então não fez diferença nenhuma a oração intercessória. Claro que fez. E a gente tem que ter em mente que nem todos que a gente estiver orando, que a gente estiver levando a mensagem, vão ser o quê? Vão ser salvos. Mas a gente precisa fazer a nossa parte.
Porque com certeza Abraão tinha amor. A gente tem que aprender a ter amor às pessoas. Isso aí não vem de nós, é um dom de Deus, né? E quem é beneficiado com isso? Somos nós. Primeiro nós, né? Primeiro nós. E quem foi beneficiado? Pelo menos 3 foram beneficiados, né? Então, assim, faz toda a diferença. Agora, para fazer uma pergunta para você, Abraão insistiu várias vezes. Várias vezes. Foi de 50 para 40, para 30, para 20, para 10, saiu 3. Ele insistiu. Assim, às vezes eu acho que eu não posso insistir tanto, né? Às vezes a gente ora para uma pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos, fala, chuta o balde, não é? Às vezes dá vontade de chutar o balde, mas assim, o que é? Baseado no quê? Baseado em quê? Abraão pede tantas vezes por aquele povo pagão, perdido, sem caráter lá de Sodoma e Gomorra. É baseado no amor de Deus, né? Ou seja, ele conhecia o Deus que ele cria, né? Pois é. A gente vê, por exemplo, existe por exemplo, lá com Noé, por exemplo. Noé pregou quantos anos? Mas ele pregou, e eu tenho certeza que Noé também orou. Sim. Por aquelas pessoas, porque ele amava as pessoas, mas não tolerava que 120 anos, quantos foram salvos? Quantos morreram antes do dilúvio salvos? Salvos, porque ele fez isso. Agora, quantos se perderam? Muitos se perderam. Mas Noé fez o quê? A parte dele. E Abraão também. E qual que é a nossa missão que Deus pede para nós? Oração intercessória. Fazer o bem sem olhar a quem, mas fazer o melhor. É difícil? Mas o Espírito Santo tem poder para mudar isso na nossa vida. No começo, tem uns que são mais devagar, outros são mais rápidos. Quantas pessoas fazem isso e muitos aceitam a Cristo por causa da atitude dela, né? Outros não vão aceitar. Então, assim, Jesus foi o melhor de todos nesse sentido, né? Ele ajudou pessoas isoladas, ajudou grupos de pessoas com alimento, com cura, com palavras. E Jesus não olhava quem era. Jesus, nessa época, já ia lá para aquelas regiões de Decápolis, era uma região pagã. Totalmente, né? Serepta, a viúva, comenta sobre a viúva de Serepta, né? Fala sobre lá a Samaria, que o judeu nem passava por lá, mas Jesus foi lá. Muito obrigado. Pois é. E vai lá. Eles andavam, parece, 40 quilômetros a mais, né? Só para desviar. E conversa com uma mulher que era uma mulher que ninguém gostava, aquela coisa. Mas Jesus não olha, né, a maneira que nós olhamos. Jesus olhava com um olhar de amor, né? E a gente precisa disso. Precisa. E olha aqui, falando em olhar para as pessoas com um olhar de amor, Vidas que Falam, meditação matinal, de 1971, quando eu nasci. Só que aqui foi 14 de fevereiro, foi antes de eu nascer, porque eu sou um menino novo. Olha aqui, o amor pelas pessoas que pereciam inspirava a oração de Abraão. Ao mesmo tempo em que abominava os pecados daquela cidade, lembra que você falou? Corrupta. Desejava que os pecadores pudessem se salvar. Seu profundo interesse por Sodoma mostra a ansiedade que devemos experimentar pelos impenitentes. Devemos alimentar ódio ao pecado, mas piedade e amor para com os pecadores. Chique, hein? Muito. Lindo demais, hein, Nelton? É, muito bonito. Agora, na lição de terça-feira, eu sei que eu puxei um pouquinho esse assunto um pouquinho antes, né? Mas agora, Elton, vem falando sobre o espírito da oração de Abraão. E eu acho legal aqui, nós já falamos né? Disse mais, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura acharem 10, só 10. E disse, não a destruirei por amor de 10. E a Bíblia diz que retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Sabe o que isso aqui me faz lembrar? Você lembra lá no livro de João, a oração intercessória de Cristo por nós? É. Verdade. Antes dele sair. Pai, por favor, fica com eles, esteja com eles, manda a expansão do Espírito depois, né? Vai lá, não tire do mundo, mas fica com eles aqui no mundo, né? Pois é.
E quando eu vejo Abraão e Jesus, que coisa assim impressionante a similaridade, né? Muito, é muito similar, né? Mas a gente vê que tudo isso porque Abraão tinha uma comunhão especial com Deus, né? Porque senão ele não conseguiria fazer isso, não. E a gente vê também nessa questão da oração de Abraão, que muitas vezes, a Ellen White fala que existe uma ciência na oração, né? Que muitas vezes nós fazemos orações de maneira errada. Porque o que a gente vê aqui? Abraão não pedia para ele. Sim, só pelos outros, né? Ele poderia até pedir para ele, mas para ele ser o quê? Uma bênção para as pessoas. Então, às vezes, a gente pede muito para nós, né? Eu quero isso, quero aquilo, mas tudo de maneira o quê? Egoísta. É para mim. É para satisfazer. Ah, mas eu vou ajudar alguém, mas Deus sabe o que vai no coração de cada um, né? A hora que ganhar, será que vai ajudar? Então, assim, a gente vê que a gente tem que mudar as nossas orações, a gente tem que pedir para Deus para sermos o quê? Também uma bênção às pessoas. Aí Deus me abençoa, mas aí vem uma pessoa necessitada, pede para mim, eu falo, não tenho, não. Agora eu estou apertado. E, na verdade, Deus te abençoou para ser uma bênção. Né? E aí que está a coisa que acontece. O canal ele é continuamente abastecido com as bênçãos quando eu compartilho a bênção. Né? Então, se eu não faço isso, esse canal vai começar a fechar. É como aquele exemplo, né? O pequeno rio recebe a água das veias, né? O início das nascentes. Exato. Vários pequenos rios formam um grande lago, né? Exato. Um grande lago, grandes torrentes de rios, que vai para o mar e ambos ficam abastecidos, dividindo água um com o outro, né? Pois é. A gente tem que ser assim, né, Elton? A gente tem que pedir para Deus mudar o nosso coração, né? Elton, tem duas perguntas aqui, Elton, que eu queria que você respondesse ela para mim, o Elton vai me responder, vamos lá. Como deve ser o nosso interesse pelos perdidos, Elton? Interesse total, é o que Cristo tem, né? Qual que era o interesse de Jesus pelo perdido? Salvação. Mudar a cabeça, voltar o quê? Nós fomos feitos a imagem semelhante de quem? De Deus. É isso que Cristo quer. E quando eu sou uma imagem semelhante de Deus, eu consigo levar as pessoas a conhecerem esse Deus que pode transformar a vida deles, né? Então, nosso interesse tem que ser isso. Tudo que eu faço, pode ser através de oração, de recurso financeiro, das minhas ações, do meu trabalho em prol do meu semelhante, tem que ser movido pelo amor a Cristo Jesus, né? Então, às vezes eu faço assim, eu vou fazer porque Deus está pedindo para mim fazer aqui. Não, eu vou fazer porque Cristo fez por mim e eu amo a Cristo. Amém. Né? Ele fez por mim primeiro. Então, a nossa motivação tem que ser essa. Se nós não tirarmos de nós o eu e colocarmos a Cristo no lugar do eu, que eu acho, eu faço, eu que sou isso, sou aquilo, não vai ter jeito. Eu conheço pessoas que fazem coisas maravilhosas, mas nunca tem o quê? O encontro da paz no coração. Porque faz, mas o que está acontecendo? Está faltando fazer por quem? Por Jesus. É uma diferença, né? Faz toda a diferença. Pessoas que fazem coisas grandiosas, mas não faz porque é por Jesus, faz por conseguir alguma coisa, trazer uma paz que por mim eu não consigo. Só quem traz paz e vitória para mim é Cristo. Amém, Elton. Agora, uma outra pergunta, essa que eu acho a mais importante desse dia, da lição de nós que nós estamos vendo agora, a lição de terça-feira. Me responda. Qual o papel da oração no nosso trabalho de salvar os perdidos? Total. Tem algum papel? Total. Sem oração, a gente precisa de muita oração para Deus tirar o que tem de errado e colocar o que é certo, né? E uma das coisas que a gente vê assim, quem faz a obra de conversão é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não sou eu, não é a minha fala bonita, não é a minha pregação maravilhosa, não é as minhas boas ações. Isso aí é um veículo que ele usa. Mas quem faz essa conversão é o Espírito Santo.
Então, às vezes, a gente fica frustrado, né? Eu fiz tanto por aquela pessoa, ajudei tanto, mas eu estou pensando em quem? Em mim. né? Eu fiz, eu que, né, tomei as atitudes. E não é assim. Quem trabalha é o Espírito Santo. E Deus dá o que para nós? A Tação, né? liberdade de escolher se eu quero seguir o caminho de Cristo ou não. Não sou eu que ele dá liberdade e eu que decido se eu quero ou não. E às vezes a gente quer forçar uma pessoa a aceitar Jesus e não é por aí, né? Na lição tem um trechinho que eu achei muito legal, que confirma o que você falou. Olha aqui, Elton, que diz aqui, ó. Nossa missão não pode ter êxito sem oração intercessora. Agora, preste atenção, você aí, como eu achei maravilhoso esse texto. Depois de conhecer alguém, depois de apresentar um sermão ou dar um estudo bíblico, devemos orar pelas pessoas com quem estamos em contato. Deus está atento a essas orações e toca o coração das pessoas. Elton, confirmando o que você falou, não são palavras eloquentes que converterão nossos amigos ou conhecidos, é o Espírito Santo de Deus. Pois é. Isso traz paz para a gente, porque o que a gente tem que fazer? A nossa parte, pelo poder do Espírito Santo. Mas quem vai convencer do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Então, assim, isso traz paz, porque às vezes tem pais, né? O que eu fiz de errado com o meu filho? Às vezes pode ter feito coisa errada, mas quem faz a obra é o Espírito Santo, né? E aqui, existem vários passagens. Romanos 8:34 fala o quê? Que Jesus está intercedendo por nós. Quem, né? Ele está intercedendo. Hebreus 7:25, quem intercede por nós é Cristo, né? Se Ele intercede por nós, nós precisamos orar muito para que o poder do Espírito Santo, as pessoas aceitem essa intercessão na vida delas, né? Então, ou seja, se eu quiser mais resultado no meu trabalho, eu preciso fazer mais o quê? Orar. Oração. Orar demais. Nunca precisamos orar tanto como esses tempos nós estamos vivendo. Quanta coisa está acontecendo ao nosso redor, no mundo. E a gente precisa de muita oração, né? Muita oração e jejum. Jejum é importante também. Porque Jesus falou, a gente só consegue combater esse mal que está por aqui através de oração e jejum. E a gente precisa disso. A gente vai estudar isso aí mais para frente, né? Mas a gente precisa orar mais. Quanto tempo eu tenho gasto em oração com Deus? Não é aquela oração de ajoelhar, amém, e já levantar e ir embora. Não, tempo de oração. Jesus orava noites inteiras. E nosso tempo agora é o tempo do fim, a gente precisa de mais oração. Às vezes a gente ora 2 minutos, parece que está 1 hora, né? Exato. Como a gente tem que aprender, né? E nessa oração, o alvo, o foco tem que ser o quê? Que o caráter de Cristo venha para nós. Tirar o eu, que eu quero, que eu acho, que eu penso, e colocar o caráter de Jesus, né? Isso vai trazer uma transformação tremenda na nossa vida e na igreja, em todos, né? Porque a gente tem uma mensagem especial. Abraão tinha uma mensagem especial, mas ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Senão não vai ter efeito. Então, Elton, eu tenho que fazer aquilo que você fala toda hora, né? Buscar a presença do Espírito Santo. E esse tempo que nós estamos vivendo, o Espírito Santo vai ser derramado com um poder muito maior que quando foi lá no Pentecostes. A chuva serôdia vai ser muito maior. E tem muita gente que está recebendo o poder do Espírito Santo. Por isso o Evangelho vai ser pregado no mundo todo, né? Vai ser a bandeira empunhada por nós e empurrada, né, pelo poder do Espírito Santo. É o poder de Deus junto com o quê? A ação humana. Alguns falam, por que ele não mandou anjo? Né? Anjo não sabe o que é cair em pecado. Nós caímos e fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Isso faz toda a diferença na hora de mostrar o caráter e o amor de Jesus às pessoas. Amém. Então é muita diferença, né? Elton, eu sei que eu adiantei um pouquinho antes. Na lição de quarta-feira, vem falando que os anjos agora saem com Abraão, vai até Ló, lá Sodoma,
chega lá, Ló os recebe, os leva para casa, e o anjo tira na marra. Eu sei que você já falou sobre isso, um pouquinho nós vamos tocando, certo? Tirou na marra 4 pessoas que se salvaram 3. A pergunta que eu quero fazer dessa lição de quarta-feira é uma só. Devemos desanimar quando não vemos o resultado que esperamos no trabalho de Deus? Não, nunca, né? A gente vê assim, o desânimo é uma coisa humana, né? E a gente vê que, infelizmente, por causa dessa liberdade que Deus... Não, infelizmente, assim, as pessoas vão escolher por causa da liberdade que faz parte do amor de Deus, que Ele não força nada a ninguém. Muitas vão rejeitar, né? Se Cristo esteve aqui, quantos o rejeitaram, né? Muitos, que era né? perfeito, né? Quanta coisa boa Jesus fez, as pessoas viam aquilo, a liderança religiosa de Israel vendo aquilo e rejeitaram. Então, assim, a gente não pode, a gente tem que pedir o espírito de perseverança, né? Jesus falou que perseverar até o fim será salvo. Então, na nossa caminhada, a gente vai ver coisas assim, que a gente fala, puxa, onde que eu errei, né? E não é onde que eu errei, eu posso estar errado na minha oração, na minha visão do que Deus quer para mim, porque aquele que está com Cristo, ele vai cumprir a missão e vai ver que o resultado não é por causa dele, é por causa de Deus. Imagina Noé pregando 120 anos e 8 somente, 8, né, serem salvos. Mas teve outros que aceitaram antes, mas naquele momento apenas 8. A gente não sabe, nós não sabemos quantos habitantes haviam naquela época, mas deviam ser muitas pessoas. A gente não sabe Sodoma e Gomorra quantas pessoas tinham. A gente sabe que muitos pereceram, né? Agora, o que a gente vê em Ló, né? Ló, aqui a lição fala que ele agiu da mesma forma que Abraão, igual você falou, né? E eu acho que interessante, quando Abraão e Ló, quando deu aquela briga, né, entre os empregados deles, né, que todos os dois estavam prosperando muito, aí teve que escolher, né? Aí Abraão fala o que para Ló? Escolhe. E não era normal isso, né? Não era, porque todo o direito, se for ver, era para Abraão, que era tio dele, era o mais velho. E aí Ló vai e escolhe o quê? O zoiudo, né? E a Nerd fala nos comentários dela que ele escolheu por causa de para ganhar dinheiro, né? Ele viu a parte o quê? Financeira. Perdeu tudo, né? E interessante que quando Ló também, ele não queria sair, né? Ele foi forçado, né? Vamos dizer, os anjos forçaram ele a sair. E quando ele vai e Sodoma é destruída, ele, ao invés de... quando o anjo fala para ele, vai para Campina, né, foge, né, vai para Campina, o que ele fala lá com o anjo? Isso está lá, tá registrado, né, em Gênesis 19. Ele fala que não, eu não quero ir para Campina, eu quero ir para uma cidadezinha ali, pequena. Quer dizer, Ló sempre foi o quê? Ele era uma pessoa boa, mas ele sempre achava que a opinião dele era melhor. Né? Ele tinha essa falha, né, ao invés diferente de Abraão, diferente do tio. Então a gente vê assim que ele se afasta mais de Abraão ainda, que era um tio temente a Deus, que ele vai para um lugar oposto que Abraão estava. Porque veja só, ele perdeu tudo. Tudo. Levou só 2 filhas e mais nada. Qual seria o mais lógico? Ir para onde Deus mandar, e depois falou o seguinte, nossa, eu tenho um tio que vai me ajudar, pois é, certo? Tanto na vida financeira como na vida espiritual. Uhum. Mas a Bíblia diz que ele não fez isso. Né? Não fez. E o pior, o que acontece na caverna lá? Incesto, né? E ali surgem 2 nações, os amonitas e os moabitas, que foram os maiores inimigos do povo de Israel. Porque escolhas, né? E que nós vamos ver na lição aí, que submissão que ele tinha, diferente do tio.
O tio deu todo o exemplo, né? Mas, infelizmente, ele Não foi seguido, né? não foi seguido. E a gente vê que o livre-arbítrio, todos nós temos. Agora, Deus faz a promessa, né? Escolha o quê? A vida e não a morte. A bênção e não a maldição. E eu acho assim, você falando sobre isso, né? A parte de quinta-feira, ela remonta de que como é importante, né? A gente deixar a submissão da nossa vida e planos nas mãos de Deus, né, Elton? Pois é, tem que ser. Então, é aquilo que Jesus falou, né? Orou 3 vezes, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o quê? A minha vontade. Seja feita a tua vontade, submissão. Jesus dá o exemplo para nós, né? Às vezes eu quero que a minha vontade prevaleça. Não, que ela não dá seja certo. apagada, né? E assim, uma coisa interessante, você que você já falou nisso também, mas quando chegou numa hora da separação, né? Ló, em nenhum momento, Ló se ajoelhou e falou: Deus, para que lado você quer que eu vá? Pois é. Já com Abraão, em nenhum momento ele falou para Deus: Deus, para que lado o Senhor vai me levar? Pois é. Ele ia. Entendeu? Um não buscou nem para saber o lugar. O outro, como sabia que era Deus que mandava, ia cegamente sabendo que estava indo pelo melhor caminho, né? Exato. E aonde ele parava, ele fazia o quê? Montava o altar. Né? Aonde era o homem ele ia. dos altares, né? É. Ali era um testemunho que ele era um homem temente e submisso a Deus. Uma família, né? Ah, não. Agora você falou uma família, agora você chamou uma frase de Ellen White que eu acho muito legal. Uma casa bem organizada, temente a Deus, é um grande testemunho numa cidade. Pois é. Quando eu escuto eu leio essa frase, eu fico, nossa, que chique. São os altares de Abraão, não é? Então, assim, o que aconteceu com Abraão é uma lição para nós hoje. Deus quer fazer isso para nós hoje. Mas para isso precisamos ser o quê? Submissos. Amém. Se nós não pedirmos, né, e confiarmos na promessa de Deus, né? Porque Abraão passou por provas grandes, mas sempre que errou, ele fez o quê? Confessou, arrependeu e pediu a Deus orientação. Igual você falou, né? E existe passagem, Romanos 8:28, né? Que fala o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Deus. Todas, coisas boas ou coisas ruins. Abraão não teve só... Coisa boa, né? Ele passou por provas. Ele mais fala que as provas são as obreiras de Deus, né? As dificuldades, para moldar. Quanto mais dificuldade nós temos, quanto mais as provas, as tentações, as dificuldades vêm, são maneiras de nós fazermos o quê? Coisas que acontecem. Alguns ficam irritados com Deus, blasfemam contra Deus, se afastam de Deus. Mas aqueles que veem em Deus o caminho para Ele, eles se submetem a Deus e Deus dá o quê? Dá a vitória. Né? Amém. Então, às vezes, a gente precisa passar com algumas coisas na vida para nós falar, não, Deus, eu preciso de Ti. E isso faz nós nos tornarmos o quê? Mais dependentes de Deus. Abraão foi assim. Ele sempre dependia de Deus, né? E a gente precisa disso na nossa vida. E saber de que Jeremias 29:11, nossa passagem para mim, 29:11, olha o que diz aqui. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o verso preferido do Vinícius. Nossa. Isso aqui faz toda a diferença nesse mundo que a gente está vivendo. Faz muita diferença. Deus nos ama, Ele quer o melhor para nós. Mas existe um inimigo que não quer que nós enxerguemos isso. E só o Espírito Santo pode abrir o quê? Os nossos olhos. Amém. Eu acho que é o papel da oração para abrir os nossos olhos. Né? Abre, Senhor, os olhos meus. Tem que ser. Elton, só para te ajudar aí, que não precisa de ajuda, mas de um livro bem conhecido, Conhecê-lo,
Meditação matinal de 1965, bem antes de você falar isso, tá? Ah, Olha o que está escrito lá. Devemos diariamente abrigar um espírito de inocente submissão e orar para que nossos olhos sejam ungidos com o colírio celestial, a fim de que saibamos discernir as indicações da vontade divina, para não se tornarem confusas nossas ideias, porque nossa vontade parece totalmente controladora. Ou seja, Deus tem que falar: Deus, abre meus olhos para que eu discirno o que é minha vontade ou o que é a tua vontade. Abraão tinha muito isso, né, com Deus, né? pois é. E assim, o amor pelas pessoas, né, que estavam a perecer, que inspirava a oração de Abraão, né? E isso tem que ser na nossa vida. Eu acho isso aqui muito lindo. Elton, Que fala o que nisso. você mais assim quer que eu, Jefferson, aprenda dessa lição para levar para a minha vida como um obreiro de Deus para pregar o evangelho para as pessoas? Então, uma coisa assim que eu vejo em você e na sua família, muita coisa, porque uma família... É coisa que eu tenho que aprender, Elton. Senão você vai contar meus erros aí não, né? Não, eu vou falar assim, uma coisa que eu vejo na sua família, em você e na sua família, muita coisa parecida com isso aqui. É claro que ninguém é perfeito. A gente vê assim, vocês fazem as coisas por amor, né? E o que a gente tem que aprender com isso tudo? A gente tem que ter o amor de Jesus no coração. Sem esse amor para nós orarmos pelas pessoas, às vezes a gente tem um parente que incomoda muito, a gente tem, às vezes, um vizinho, às vezes tem um amigo de trabalho. O que a gente tem que fazer? Brigar com ele? Não adianta, né? Não adianta. Vai só piorar a situação. Aqui, Abraão ensina para nós devemos fazer oração o quê? Intercessória. Não somente por ele, mas também por nós, mim. Né? Para eu enxergar, né? De ter esse negócio. Quem está por trás de todo o mal que existe no mundo? Satanás. Então, eu vejo uma pessoa que faz um mal para mim, eu odeio a pessoa, não, eu tenho que amar aquela pessoa e odiar Satanás. E que é o pecado que Satanás está fazendo ela cometer. Entendeu? Agora, como é que eu tenho uma visão dessa? Só por Deus. Se uma pessoa vem e faz um mal para você, você enxergar que não é ele que está por trás disso, é quem? Ele pode estar trazendo isso para ele, mas quem, na verdade, está fazendo isso é o inimigo das almas, que está com os dias contados, porque Jesus está voltando. E se eu alimento o ódio pela pessoa, eu tenho que alimentar ódio pelo pecado e amar a pessoa. E se eu alimento o ódio com as pessoas, eu tenho que pedir para Deus mudar isso no meu coração. E urgente, né? E a lição mostra Abraão fazendo isso. Abraão era uma influência de Deus aonde ele ia. Não importava quem fosse. Abraão sempre estava ali mostrando o amor com hospitalidade, com generosidade, com amor. Isso não é dele. Abraão, então, foi um espetáculo. Não, Deus... Que foi o espetáculo. Foi o espetáculo que usou um homem que se abriu o coração e permitiu que isso acontecesse. Agora, só Abraão pode fazer isso? Não, né? Aquele que permitir, Deus vai fazer a mesma coisa. Então, assim, aqui fala, né, que o espírito de Abraão era o espírito de Cristo. Olha que frase. Agora, eu consigo ter o espírito de Cristo na minha vida? Temos que ter esse Jesus habitar em nós, não é? Se permitir, né? Isso. Mas eu sou muito difícil, eu não consigo. Isso é por etapas, né? Vai pedindo, vai se apegando ao estudo da lição, da Bíblia, em oração, e ele vai operando esse milagre. Amém. Né? Uns são mais difíceis, demora mais, mas ele fez milagres na vida de muitas pessoas, porque entregaram o coração aberto para que o Espírito Santo transformasse e mudasse a vida deles. Elton, muito obrigado. Amém. Que Deus continue iluminando você bastante, certo? Amém. Que seja essa bênção. Só quem está aqui na igreja, aqui no dia a dia, que sabe a bênção que o Elton é para a igreja, para as famílias, para os jovens. Os jovens amam demais esse homem. Então, assim,
Que Deus continue te abençoando, tá? Amém. Todos nós. Nós temos sorte aqui na nossa classe da Escola Sabatina, né? Joel, uma outra pessoa muito influente, trabalhadora para Cristo, pessoa que se doa ao Evangelho. Então, assim, eu sou a única ovelha negra aqui, já pela cor vocês sabem, mas eu sou bem acompanhado. Tem o Kevin aqui, o caboclo nota 10 da igreja, né, Kevin? Vai que vai, né? Nós estamos aí, né, Kevin? Nós vamos pegar o Elton e nós vamos duplicar ele, né? Tem que escanear ele e fazer vários iguais. Mas olha só que lição fantástica. O que nós temos que aprender? O verso é muito importante. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Na parte de sexta-feira, tem um trechinho assim que é muito importante para a gente entender quando Jesus fala amem um ao outro, para eu e você entendermos o que ele está querendo dizer com isso. Diz assim: o amor pelas pessoas a perecer inspirava a oração de Abraão. Ao mesmo tempo que os pecados daquela cidade corrupta eram repugnantes a ele, desejava que os pecadores pudessem ser salvos. Seu profundo interesse por Sodoma mostra a ansiedade que devemos experimentar pelos impenitentes. Sabe, quando eu e você vemos um vizinho, vemos um filho, vemos um esposo, uma esposa, um amigo de trabalho fazendo algo assim que é repugnante, eu e você devíamos amá-la mais ainda. É isso que a lição está dizendo, é isso que Abraão fazia. Porque Abraão cria naquilo que Paulo, depois de anos, séculos, escreveu: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. E Abraão sabia disso. E eu e você temos que aprender a lidar com isso. Eu sei que nós temos dificuldades com isso. Olharmos para as pessoas e esquecermos do pecado dela e ajudá-las para que elas possam enxergar Cristo. É esse o papel. Então, que possamos usar o amor, sorriso, as boas palavras, os bons gestos, um copo d'água, um presentinho, uma lembrancinha, qualquer coisa que mostre interesse nosso pela pessoa, para que Deus use esses pequenos gestos, e você, para ser o canal dele se comunicar com aquela pessoa que eu e você julgamos que às vezes está perdida. E não se esqueça, o objetivo de Deus é salvar. Você está aí hoje, porque o objetivo de Deus é salvar você, e depois usar você como um canal para salvar os outros. Vamos orar? Querido Papai do céu, encha-nos de Ti. Na Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque o amor é Deus. Amém. E nós queremos ter amor na nossa vida. Se o amor é Deus, nós queremos Deus em nós. Habite em nós, ó Deus, para que nós possamos amar as pessoas, ter o mesmo interesse pelo que o Senhor tinha por elas, na pessoa de Cristo, e tem hoje na pessoa do Espírito Santo, correndo, buscando os perdidos. Que possamos, ó Deus, ser amáveis com as pessoas, usarmos da hospitalidade, do carinho, usarmos do amor, quando as pessoas estão com a necessidade, que possamos ser solícitos a elas, ó Deus, dá-nos esse espírito. É só de Ti que vem isso. Então, por favor, Deus, unja-nos, crie em nós um coração igual ao de Cristo. Amém. Ajuda-nos a salvar as pessoas, que possamos primeiro começar pelos da casa, depois, ó Deus, que sejamos bênção aos outros também. É que eu rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Semana que vem mais uma lição maravilhosa. Então, ó, conto contigo aí. Não se esqueça, mesmo horário, mesmo canal, certo? E mesmo dia. E eu quero que você lembre sempre de uma coisa que é muito importante. E você já sabe, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe.